Hoje é o último dia da série Uma Igreja de Oração e eu queria conversar com vocês sobre um pouco mais sobre oração, pensar em algumas coisas a respeito disso, principalmente numa afirmação que João faz. Na verdade, quem faz essa afirmação é Jesus, e baseado nessa afirmação que João cita, eu quero discutir com vocês algumas coisas. João diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vou repetir mais uma vez a frase, a afirmação de Jesus. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí eu queria conversar com você algumas coisas. Vamos olhar para a sua vida de oração, e me diga abertamente, ou você não precisa falar em voz alta, mas você pode responder aí para você mesmo, como tem sido as respostas para as tuas orações. O texto diz que aquilo que você pedir, lhe será concedido. Você tem pedido e Deus tem lhe dado, ou você frustra-se porque parece que as suas orações não são respondidas? Ou a impressão ainda é um pouco maior, você diz: caramba, eu não tenho nem mais vontade de orar porque as minhas orações parece que, sei lá, Deus atende tanto as outras pessoas, mas a mim Ele não atende. Eu, como pastor, eu particularmente digo que a vida de oração das pessoas da igreja refletem, e a minha vida, refletem a fé. A gente cresce no entendimento da palavra, mas a palavra é posta à prova, não é no dia a dia, mas é nas orações. Como a gente ora, o que a gente ora, quando a gente ora, a expectativa que a gente tem da oração reflete a nossa fé, reflete o que de fato nós acreditamos e absorvemos das Escrituras, porque a oração é a Escritura em prática. A oração é de fato aquilo que eu absorvi e passei a viver. Se isso é fato, eu olho para um texto desse e eu digo: aquilo que eu pedir me será concedido. Então eu posso pedir que Deus vai me dar. Eu posso clamar e Deus vai me dar. Eu posso exigir e Deus vai me dar. Eu posso dizer que eu requisito isso em nome do Senhor Jesus e Ele vai me dar. Eu posso passar em frente a uma concessionária qualquer e dizer: Senhor, eu tenho a convicção, segundo a Tua palavra, de que aquilo que eu pedir, o Senhor vai me conceder. Porque o texto diz: e pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Então, eu quero, Deus, um carro novo. Mas eu não quero um carro qualquer, porque o Senhor disse que eu posso pedir qualquer coisa. Eu quero um carro com direção hidráulica. Eu quero um carro com ar-condicionado. Eu quero um carro com trava elétrica. Eu quero um carro que já venha com IPVA pago. De preferência, eu gostaria que fosse um carro que a concessionária olhasse para mim e dissesse: eu banco a gasolina do seu carro o ano inteiro. Gostaria, no meu caso, que se pudesse vir com um motorista, eu curtiria, porque dirigir não é o meu forte. E também gostaria, no clima que nós vivemos, de um carro com aquecimento de banco. Isso para mim é uma das coisas mais importantes que existe na face da terra para um carro. Desde que eu andei no do Zé, e o do Zé Sérgio tinha aquecimento, eu continuo, hoje é aniversário dele até, eu continuo acreditando que isso é importante para um clima como o Brasil. Imagina hoje, a gente sentado no carro e o banco aquecido. Tudo de bom, gente, tudo de bom. Aí você chega nessa concessionária e diz: Senhor, eu quero isso. Entra na concessionária e diz: vim buscar meu carro. Qual a resposta do gerente? Pode pegar, leva também o carnê. A entrada é de tanto e as parcelas são de tanto. Você fala: mas
Não tem alguma coisa errada? Por que a minha oração não é respondida? Ao mesmo tempo que a Bíblia está dizendo, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nós temos vivido isso ou não? Nós temos vivido uma vida de respostas de oração ou não? Nós temos vivido uma vida onde a gente percebe a boa mão de Deus respondendo todos os nossos pedidos ou não? Por isso eu queria pensar um pouquinho mais a respeito de oração com vocês. E na verdade, 3 verdades a respeito da oração, em cima do texto de João 15, 7 e 8. O texto diz assim, no verso 7. A primeira consideração é que orar é para dar frutos. Orar é para dar frutos. Quando eu vou orar para dar frutos. Olha o que o texto diz, versos 7 e 8. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Quando João escreve, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, no verso 8, ele está dizendo isso porque ele está relacionando com o verso 7, quando ele diz, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vocês vão pedir o que vocês quiserem e lhes será concedido. E saiba que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. A implicação é que Deus recebe a glória quando damos muito fruto, porque oramos e Deus respondeu. Portanto, o ponto principal da oração é dar frutos. A oração é para dar frutos, segundo João 15. Isso se confirma, por exemplo, no verso 16. Quando você está lendo em João 15, 16, ele diz assim, olha, presta atenção. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha a ordem do versículo. Nós fomos escolhidos para dar fruto. Fruto que permaneça. Para estes frutos, ou para obtermos esses frutos, o que pedirmos será concedido. O texto está mostrando para nós, de João 15, que o que pedirmos será concedido quando o assunto é darmos frutos. Efésios 2, 8, 9 e 10, ele reflete muito o que este texto de João 15, 16 está falando. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. A Bíblia fala muito da escolha de Deus por nós, que Deus nos escolheu. Ele olhou para a gente, eu não sei porquê, Ele nos escolheu. Ele optou por nós. Ele disse, eu quero você. Ele disse, olha, você vai fazer parte do meu time. E muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar esse tipo de coisa, porque a gente fala assim, poxa, mas como é que a gente pode pensar? Deus nos escolheu, bacana, mas Ele não escolhe a outros. Por que Ele escolheu a mim e não escolheu a outros? Ou mais, mas assim, qual é o direito, qual é o mérito, qual é a razão da escolha de Deus? O fato é que a gente pensa sempre por um lado da moeda. O lado da moeda é a escolha de Deus. Deus olhou e disse, eu quero você. Mas o fato de sermos escolhidos, ou de termos sido escolhidos por Deus, traz para nós uma obrigação, um peso. O ônus é o ter sido escolhido. O bônus é o ter sido escolhido. O ônus é o que o texto diz, para dar frutos. Efésios 2, 8 e 9, a gente usa muito para evangelização. Pela graça vocês são salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aí você diz, olha meu querido, você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez tudo por você na cruz. É graça, superabundante graça. Tudo o que você precisa é a graça de Deus. Você não precisa de mais nada além da graça de Deus. A graça te alcançou porque Deus te escolheu.
Aí você diz: obrigado, Jesus. A graça me alcançou. E fui escolhido por Deus, porque fui escolhido por Deus. Ótimo, ótimo. Mas só que Efésios não termina aí. Ele diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém glorie, para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De outra forma, é uma paráfrase do texto: eu vos escolhi para irem dar frutos, para produzirem o que eu quero que vocês produzam. Eu os escolhi com uma missão, eu os escolhi com uma razão de ser. E aqui é que eu e você precisamos entender isso. Porque o fato é que o salvo, que é salvo de fato, este dá frutos. Este produz frutos. Este não vai para o céu por causa dos seus frutos, por causa da graça, mas está indo para o céu produzindo frutos. Essa é a grande verdade. E ainda entende que o fato de ter sido escolhido por Deus, sabe que um dia Deus voltará, e porque um dia esse Deus voltará, ele vai prestar contas para esse Deus. E aí ele vive dando bons frutos, para que ele possa prestar contas dos frutos que dera. Não é que a salvação é por obras, mas quem é salvo está desenvolvendo aí os bons frutos. Para a prática das boas obras, as quais antemão eu preparei que andasse nela, vocês foram escolhidos para ir e dar frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então presta atenção. Se eu sou escolhido por Deus, eu sou escolhido e recebo uma missão de Deus. Quando eu recebo essa missão de Deus, o dar frutos, o produzir frutos, a prática das boas obras, nesta missão, tudo o que eu pedir, Ele me concede para que eu realize o que Ele está propondo para que eu faça. Então é muito diferente de entrar numa concessionária e dizer: Senhor, me dá esse carro. Eu quero esse carro. Porque não necessariamente isso é uma boa obra ou dar frutos que permaneçam. Orar é para dar frutos. A segunda coisa é que orar não é para satisfação própria. É lógico. Se eu recebi uma missão de Deus, se eu recebi um desafio de Deus, se Ele me escolheu para que eu produzisse frutos, e na hora que eu produzo esses frutos, Ele diz: escuta, tudo o que você precisar para produzir ou para realizar a missão que eu lhe dei, basta pedir que eu lhe dou, basta pedir que eu lhe concedo. Então deixa de ser para minha própria satisfação e passa a ser para a satisfação de Deus, ou do cumprimento da missão de Deus para mim. O texto diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando eu oro, quem recebe a glória é o meu Deus. Quem é glorificado é o meu Deus. Quem recebe o holofote é o meu Deus. Quando eu oro e peço coisas para que essas coisas sejam recebidas por mim, aquilo que eu receber, ela tem que estar com o foco em glorificar o Pai. Isso é dar frutos. Isso é prática das boas obras, que Tiago diz, que Efésios, diz, e que João está dizendo. Se você quer dar frutos,
ou que você quer praticar boas obras, o que significa isso é glorificar o Pai. E o que é glorificar o Pai? É fazer com que Ele receba os louros de tudo isso. Para isso, 3 atitudes a gente precisa tomar. Primeiro, a satisfação tem que estar subordinada a Deus. Eu deixo de lado a minha satisfação, eu deixo de lado aquilo que me agrada, eu deixo de lado os meus próprios valores, eu deixo de lado tudo aquilo que é um objetivo pessoal e eu passo a entender que a minha vida tem que ser para agradar a Deus. Aquilo que eu vou pedir já não é mais para me agradar, mas eu peço porque eu sei que aquilo será pro agrado de Deus. Não tem mais a ver com a minha necessidade, mas tem a ver com a necessidade daquilo que vai exaltar o nome de Deus, daquilo que vai promover o reino de Deus, daquilo que vai garantir a vontade de Deus. Por isso a segunda característica desse texto é que toda oração, ela tem que ser feita para o nome, para o reino e para a vontade de Deus. Para o nome, para o reino e para a vontade de Deus. O que isso significa? Significa que quando eu vou orar para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, para que o nosso Deus seja glorificado, para que o Espírito Santo seja reconhecido. Por isso eu oro para que o Deus Trino seja cada vez mais o Deus soberano na minha vida e aonde quer que eu estou e esteja, para cumprir a missão que Ele determinou que eu cumprisse. Já não tem mais a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. É o teu nome que está em jogo. É o teu reino. São os teus valores. São os teus princípios. São as tuas leis que estão em jogo. Portanto, eu vou orar de acordo com o teu reino, para que o seu reino seja cada vez mais exaltado, para que este reino que já está entre nós se torne cada vez mais visível, para que as pessoas percebam que não é um impeachment ou não, que não é a prisão de todos os envolvidos na Lava Jato ou não, mas é o reino de Deus sendo implantado no nosso meio é que trará salvação. Por isso eu olho para esse texto e eu digo, o nome, o reino e a vontade. Ou seja, já não é mais aquilo que eu quero. Porque muitas vezes eu vou orar, como o próprio Jesus orou. Senhor, eu não quero fazer isso, se possível afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Porque o que importa é que o Senhor receba os louros. O que importa é que o Senhor seja glorificado. O que importa é que as pessoas ao olharem para mim, elas enxerguem o Senhor. Porque se eu fui escolhido, o Senhor também pode escolher muita gente através do meu próprio ministério. E por fim, você acaba se importando com os interesses de Deus. Agora vamos pensar nas nossas orações. Pense nas últimas orações que você tem feito. Quando você dobra o seu joelho para orar, a satisfação tem que estar subordinada a Deus. É uma oração em nome, para o reino e para a vontade de Deus. Portanto, é uma oração que está se importando com os interesses de Deus. A minha pergunta para você é, tuas orações têm sido assim? Ou as tuas orações têm sido, o reino é meu, a vontade é minha, o nome que será exaltado é o meu, como chama? O resultado de tudo isso é em benefício próprio. Por isso, Deus, eu quero pedir, e estou na expectativa de que o Senhor responda,
Porque, na verdade, não tem nada a ver com o seu projeto para com a minha vida, mas tem tudo a ver com o meu projeto para a minha vida. Anota aí o que o senhor tem que fazer e faça. Me diga. Quando a gente começa a ler o texto de João 15, 7, vocês podem pedir o que quiserem, e eu lhes concederei. Começa a cair a ficha, porque a gente não tem recebido os nossos pedidos de oração, porque a gente está orando não com o propósito certo, que é de ter a satisfação subordinada a Deus, para o nome, para o reino e para a vontade, importando-se com os interesses de Deus. Nós não recebemos o pedido porque são orações altamente egoístas, ensimesmadas, umbigoides, aquelas voltadas para o próprio umbigo, e que a gente não vê o mover de Deus em nada disso. Na verdade, foi trocado, as pessoas foram trocadas de lugar. Deus passou a estar no dia a dia e eu passei a ser o soberano Deus. E é interessante porque oração é uma dinâmica de um paradoxo. Presta atenção. Deus não é soberano? Eu sonho em ser pastor de uma igreja que retroage assim, com o pastor de vez em quando. Quando ele faz uma pergunta, a igreja responde. Então vamos voltar. Há um paradoxo na oração. Quer ver? Deus não é soberano? Eu amo essa igreja, é por isso que eu gosto de trabalhar aqui. Nunca vi uma igreja acolher tão bem um pastor como a nossa aqui. Deus é soberano, ponto. Se Deus é soberano, as coisas estão sendo, na nossa cabeça, realizadas de acordo com a vontade de quem? Dele. Certo? Então por que nós oramos? Porque a atmosfera da onde Deus está sentado, aonde esse Deus soberano age em prol de todas as coisas, é a oração dos santos. Ele é soberano de acordo com as nossas orações. Paradoxo. Mas as nossas orações têm que estar de acordo com a vontade dele. Porque ele é soberano. Orar não é para satisfação própria. Orar é para que eu possa ter a capacidade de cumprir o que Deus propôs para a minha vida. E eu volto a dizer, as estatísticas que eu tenho escutado, porque isso tem me agredido bastante. Salvação, não existe o termo bíblico perda de salvação, não existe isso na Bíblia. Você pode querer discutir comigo, eu vou falar, cara, isso é texto fora do contexto, aquele que é salvo e ponto. E ponto. Não existe o conceito de perda de salvação na Bíblia. Ou você é salvo, ou você não é salvo. O problema é que muitos ainda não entenderam o que é salvação. E aí volto a me preocupar com as estatísticas, primeiro, que eu ouvia do Ari Veloso. Se 30% da minha congregação aqui escuta o que eu prego, entendeu o que é salvação, eu estou feliz, porque eu acho que a maioria de vocês ainda não entenderam. E aí eu li recentemente um texto do Billy Graham, que ele dizia, se 20% da minha congregação ouve o que eu estou pregando, vai ser melhor eu parar de ler, porque era 30, 20, onde a gente vai chegar. Mas a verdade é que salvação, ela é muito clara no que ela é na Bíblia. Não há dúvidas. E aquele que é salvo, entendeu o seu propósito, muda de vida por completo e vai cumprir a missão de Deus para a sua vida. Há uma conversão, ele ia para um lado e houve uma conversão, ele mudou de rumo.
de direção, de sentido. Ele está indo para lá agora. Ele já não vai mais para cá. Porque a salvação muda por completo a vida de uma pessoa. Por completo. Ela já não é mais o mesmo. Porque se tornou 100% diferente. 100%. Essas coisas é que a gente tem que pensar. São nessas coisas que a gente tem que valorizar. Por isso que eu pego tanto no pé da moçada em relação a julgo desigual. Primeiro, porque é um texto bíblico, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponham em julgo desigual. Não se coloquem. Não há comunhão. O que me dói é que, além disso ser bíblico, às vezes eu vejo pais dizendo para os filhos: não tem problema nenhum, filho. Porque aí chega aquela menina para mim e diz: o cara é um doce. Ele abre a porta para eu entrar do carro. Ele espera eu entrar e ele fecha. A última vez ele fechou a porta na minha mão, mas foi sem querer. Ele é amoroso. Ele liga para minha mãe. Vocês já casaram? Eu ligava para minha sogra também antes. Agora, só ligo para Deus. Deus, por que não levou ainda? Todo dia, né, sogra? Mas o conceito é claro, a gente brinca, mas o cara é um doce, um cara é um doce. Só falta um detalhe. Aí eu já digo: qual é o detalhe, minha filha? Porque a pessoa vem conversar comigo e às vezes eu acho que eu sou bobo. Porque já começa a pintar o quadro, eu sei onde vai chegar. Mas eu gosto de ouvir. Porque eu sou bobo. E já começa a pintar: não, porque o cara é um doce, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, porque o cara é aquilo outro, porque o cara é maravilhoso, porque o cara. Beleza. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe, minha filha? Ele não é cristão. Então falta tudo. Sabe por que falta tudo? Primeiro, porque Efésios 2 diz que aqueles que não estão em Cristo estão mortos. Então você está entrando num relacionamento com um morto. Efésios 2 diz: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Quem ainda não se converteu está morto. Então está entrando num relacionamento com um Walking Dead. Segunda coisa é que eu vou dizer muito, mas muito claro para você. É uma questão de obediência, de propósito de Deus para a sua vida. É para você não entrar. Não entrar. Terceira coisa, a matéria-prima do meu trabalho é a dor. Se você passar um pouco de tempo trabalhando comigo, você vai perceber a luta e o sofrimento de homens e mulheres, porque o seu cônjuge não dá a mesma importância e valor que você dá ao seu Deus. O sofrimento do jugo desigual na prática. Porque jugo desigual, gente, não é procurar alguém que está dentro da igreja. Dentro da igreja tem muito pilantra. Muito. Gente safada. E eu gosto da frase do Dr. Shedd. Quando você for procurar alguém, procure alguém mais espiritual do que você. Ah, isso me acalenta. Sabe por quê, gente? Porque para vocês, jovens, que estão nesse processo de espera, expectativa, de encalhe, o que eu diria é que a oração de vocês deveria ser: Senhor, mesmo que a princesa encantada tenha aparecido do meu lado, e mesmo que o príncipe maravilhoso, esse já casou, né, meu amor? Vamos dizer, mesmo que alguém maravilhoso apareça na sua frente, a oração deve ser: Senhor, eu não vou entrar, porque esse não é o propósito do Senhor para a minha vida. Eu vou esperar, e eu peço que o Senhor me mande um companheiro ou uma companheira que possa suprir todas as minhas necessidades, para que eu seja mais útil no cumprimento da missão que o Senhor me deu. E eu garanto para você que Deus responde.
respondeu para Dani, me fez até ficar bonito para ela. Mas Deus responde. Porque essa é uma oração que Ele quer responder. Porque tem a ver com os projetos dele. Por isso, a terceira questão é: qual é a base de uma oração poderosa? Como é que eu posso, então, aplicar isso para a minha vida, trazer isso para a minha vida e dizer, olha, eu estou entendendo que tudo aquilo que eu pedi, Deus vai me responder de forma brilhante. Mas eu tenho que estar de acordo com o projeto dele, para eu dar frutos, para eu praticar as boas obras que ele de antemão preparou para que eu andasse. Significa que tudo que eu preciso para cumprir isso, Ele vai me responder. Tudo o que eu preciso para cumprir isso, Ele vai me responder. Como é que eu posso obter, ou viver, ou estar de acordo com esses princípios, de tal maneira que a base da minha vida, que apresente a base de uma oração poderosa? Pois bem, o texto diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se a oração não é para satisfação própria, mas para dar frutos para Deus, o grande desafio da oração é tornar-se o tipo de pessoa que não é dominado por desejos naturais, mas se tornar aquilo que Paulo chama de uma pessoa espiritual, que é guiada pelo Espírito, em oposição a uma mera pessoa carnal. O desafio da oração é eu me tornar uma pessoa espiritual. Então a chave da oração é se tornar a pessoa que não usa Deus para si mesmo, mas o contrário. Mas está inteiramente devota a se tornar a pessoa que Deus usa, a pessoa que dá frutos, que produz boas obras. É por isso que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que é permanecer em mim? O que significa permanecer em mim? Se vocês permanecerem em mim, o texto sugere. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, o que vocês pedirem, lhes será concedido. Porque se vocês permanecerem em mim, vocês vão estar focados na obra que eu preparei para vocês. Vocês vão estar dando frutos. Vocês produzirão boas obras. Se vocês permanecerem em mim. E o que significa permanecer em mim? O texto diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, a oração, ela é, antes de qualquer coisa, a prática da palavra de Deus. Se vocês permanecerem e as palavras de Deus permanecerem em vocês, o que vocês pedirem, de acordo com as palavras de Deus, isso será respondido, será concedido. Agora, João, ele esclarece muito a respeito do que significa a palavra de Deus em nós. E por que ela é tão importante, e por que ela nos torna pessoas que permanecem em Deus. Por exemplo, o primeiro exemplo de João é que ele nos dá uma clara visão de si mesmo. 1 João 1,10 diz assim: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E eu vou dizer um negócio para vocês. Toda oração, ela consiste, ou ela agrega um tempo de confissão. Quando eu chego diante de Deus e digo quem de fato eu sou e o que Deus precisa modificar em mim. Agora eu vou dizer uma coisa na minha experiência pastoral aqui. Se nós parássemos para fazer uma oração de confissão, eu garanto que talvez a maioria de vocês não saberiam dizer de fato quais são os pecados da sua vida.
André, eu peco, cara, mas não é aquele negócio absurdo. Eu peco, André, mas, cara, entre os erros e os acertos, eu até acerto mais do que eu erro. A minha vida está equilibradinha. Eu às vezes falo um palavrão, cara. Eu às vezes como demais. Eu às vezes excedo na bebida. Às vezes eu xingo no trânsito, cara. Se o cara, eu tenho um pecado que Deus precisa mudar. É a minha conduta no trânsito. Cara, como eu fico nervoso no trânsito. E a pessoa começa a conversar comigo, eu digo, se o seu problema é esse, é fácil de resolver. Vende o seu carro, aplica e anda de táxi. E você vai ver o fruto do Espírito rapidinho na sua vida, porque você já não vai mais xingar ninguém. Compra uma bicicleta, qualquer coisa assim. Mas o que eu tenho pensado é que a Bíblia diz que quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Os nossos pecados são revelados. E eu passo a orar de forma diferente. Deus, a tua palavra diz que eu tenho que amar a minha esposa. E eu perdi o amor pela minha esposa. E o Senhor precisa fazer esse amor voltar. Deus, a tua palavra diz que eu tenho que ser pacificador. E ultimamente, eu tenho promovido a discórdia através da minha língua no meio de um monte de pessoas. Por favor, como o salmista diz, põe em guarda a minha boca, vigia as portas dos meus lábios, para que eu não peque mais contra o Senhor. Deus, eu tenho guardado rancor, mágoa, ódio, raiva de determinada pessoa. E eu preciso que o Senhor quebrante o meu coração, porque se o Senhor não quebrantar, isso vai se tornar maior do que eu. Por favor, aquebranta o meu coração. Deus, eu esqueci do Senhor. E eu tenho me tornado apaixonado pelo meu trabalho, na verdade pelo status e por ganhar dinheiro. E o Senhor já não é mais o primeiro. Tanto o Senhor não é mais o primeiro que faz tempo que eu não dou um dinheiro alto para alguém, ou mesmo para a igreja, seja lá o que for. De tão apegado que eu estou nessas coisas. Porque eu só invisto em coisas para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para o meu reino, para a minha vontade e para o meu nome. Deus, e você sai reconhecendo quando você se apega na palavra, quem você é. Porque se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Como é que nós podemos orar confessando os nossos pecados, se nós nem conhecemos quem nós somos, porque nós não gastamos tempo diante da palavra? A outra característica é que dá uma visão clara de Jesus. João 17:8 diz, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes. Jesus está dizendo isso para Deus. Eles reconheceram de fato que vem de ti e creram que me enviaste. Ele está dizendo, as palavras que o Senhor me deu, no coração daquele povo, entendeu quem eu sou e agora eles são convertidos de fato. E na oração de João 17, Jesus ainda pede para Deus cuidar desse povo, desses discípulos. Essa é uma oração que ele faz inclusive por nós. Ele está olhando para nós. Mas é uma oração que eu entendo que conforme a palavra vai entrando na minha vida, eu vou entendendo quem é Deus. E na verdade, gente, existe uma frase antiga que eu nem sei quem dizia, mas que diz que o seu Deus, eu acho que é Tozer, A.W. Tozer que dizia, eu acho que eu li num livro chamado O Conhecimento de Deus, que diz, o seu Deus é do tamanho do conhecimento que você tem dele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe como tratá-lo, mais você sabe o que pedir, mais você sabe o que esperar. Quanto menos você conhece, menos você sabe o que pedir, menos você sabe o que esperar, menos você sabe o que tratar.
Por isso você precisa desenvolver um conhecimento profundo a respeito de Deus. A outra coisa é que a gente acaba conhecendo o caminho do amor. Aquele que não me ama, diz João 14, 24, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Aquele que não me ama, não obedece às palavras, porque a palavra de Deus, ela traz um amor sobrenatural nas nossas vidas. Quanto mais eu aprofundo na palavra, mais eu aprendo a amar. Quanto mais eu odeio, mais distante eu estou da palavra. Quanto mais eu aprofundo da palavra, mais eu aprendo a amar. Quanto mais eu me distancio da palavra, mais ódio eu vivo. Isso é uma maneira boa de você perceber se você tem amado mais ou odiado mais. Se você tem odiado mais, caia na palavra. Porque a palavra vai lhe tornar ou vai lhe ensinar o caminho do amor. E você só vai conseguir orar se você conhecer o caminho do amor. Sem este conhecimento, você não chega. E o texto diz: as minhas palavras permanecerão em vocês, e vocês darão muito fruto, e pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Uma outra característica é a segurança da salvação. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Isso é outra coisa. A maior parte do povo não tem convicção da sua salvação. Não tem garantias de que é salvo. Tem medo da morte. Tem medo do que vai enfrentar. Porque não sabe o que vem pela frente. Chega num velório, fica desesperado no velório porque não sabe o que aconteceu com quem está estendido ali. O fato é que a Bíblia é clara. A Bíblia ainda nos dá garantia dizendo que o Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Que aquele que é salvo não tem dúvidas da sua salvação. O que é salvo não discute se é salvo. Ele é salvo, ele sabe. E porque é salvo, ele vive garantido nesta questão. Mas ele é garantido e ele tem a autoridade da oração por causa dessa convicção. Alguns pastores têm me procurado e esses pastores têm me sondado no sentido de que, olha, eu não sei se eu quero mais trabalhar na minha igreja, talvez eu queira ir para uma outra igreja, eu não sei se eu quero fazer isso, talvez eu vou fazer aquilo outro, eu não sei que se... Eu falei assim, cara, posso falar uma coisa para você? O problema não tem nada a ver com a tua igreja, o problema não tem nada a ver se você quer fazer com aquilo outro, o problema tem a ver com a sua convicção. Você não sabe o que você quer. E você não sabe o que você quer porque você não conhece a Deus e você não tem intimidade com Deus. Você precisa dobrar o seu joelho. Você precisa buscar na Escritura as convicções necessárias para você saber o que você é e o que você quer. Porque quanto mais você tiver essa convicção, mais você cresce em autoridade. Assim, eu tenho convicção de que eu tenho que estar aqui, em Vinhedo, nessa igreja. Isso me dá autoridade. Até o dia que Deus me tirar, vocês me mandarem embora. Mas enquanto isso acontece, eu tenho a convicção, e isso me dá autoridade. Você tendo a convicção de que você é salvo, você tem a autoridade de viver como um salvo. Você tem a autoridade de pedir o que precisa ser pedido. Você tem a autoridade de fazer a oração na certeza que vai receber, porque você tem essa convicção de salvação. Porque você conhece o teu Salvador. Sabe o que isso significa? E você vive dessa forma. O poder da santificação. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Uma das características da salvação é que a salvação, ela traz para mim e para você uma vida pura.
E aí eu vou dizer um negócio para vocês. Ultimamente, o que eu tenho mais visto é cristão com vida impura. Com safadeza mesmo, com uma vida toda suja. O que eu vejo é cristão se apegando a coisas que eu digo, cara, como é que este sujeito consegue frequentar este lugar, ir neste ambiente, fazer o que está fazendo, se ele é salvo? Ele não entendeu ainda o que é salvação. Como é que este sujeito carrega no seu coração um ódio e uma raiva tremenda por determinadas pessoas? Porque a salvação não permite isso, ela exige santificação. Vamos entender uma coisa. Cristo nos salvou, nos escolheu, nos trouxe para junto dele. Ótimo, beleza, é isso mesmo. Ele trouxe isso. Concorda? Beleza. E é assim que a gente vive? Ah, Senhor, eu fui salvo. Obrigado. Agora eu vou tocar a muvuca. Porque eu já fui salvo. Como assim? Eu fui salvo pela graça. A graça me alcançou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, já que eu estou salvo, porque a graça foi maior que o meu pecado, eu posso continuar tocando a muvuca, porque a graça sempre será maior que o meu pecado. Engraçado que Paulo já sacou que a gente ia pensar isso quando ele escreveu Romanos. Ele disse assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na cabeça dele, eu sei o que vocês estão falando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior? Ele disse, de maneira nenhuma. Vocês que já morreram para o pecado, vivam de acordo com a salvação de vocês. Romanos 6, o início. Ou seja, o que Paulo estava falando é aquilo que eu sempre digo. A gente é brasileiro. E a gente sabe e quer dar nó até em Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde superabundar o pecado, transbundará de graça. E aonde transbundar de pecado, hiperabundará de graça. Então eu vou viver dessa forma, pecando, 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 porque aonde o pecado existe, sempre a graça será maior. Então eu vou ser o cara mais cheio de graça do que qualquer outra pessoa. Porque a minha sacola de pecado vai estar cheia. Mas a sacola de graça vai ser muito maior. E Paulo diz, de modo nenhum. Prestem atenção, o cara que é salvo, a mulher que é salva, esta vive em santificação. Vocês já estão limpos pela palavra. A palavra tem mostrado como vocês têm que viver. Vivam de acordo com essa palavra. Lutem por ela. É obediência, é obediência, é obediência. Eu vou fincar meu pé na obediência. Senhor, eu não consigo, mas espera aí. Esse não é um projeto de Deus para a sua vida? Não é Ele que quer te transformar à imagem e semelhança dEle? Não é Ele que está dizendo que Ele vai te tornar como Ele? Não é Ele que começou a boa obra e há de terminar como Cristo? E há de completar no dia de Cristo? Não foi Ele quem morreu na cruz por todos esses seus pecados? Ele já não disse que você está limpo, não que você ficará, mas que você está. Significa que os teus pecados já foram vencidos. E já não reina mais neste teu corpo mortal o pecado, a não ser que você o alimente. Por isso você pode dobrar o seu joelho e começar a clamar, Senhor, eu preciso dar frutos, mas tem uma broca aqui dentro dessa árvore. Tem um bicho comendo os meus frutos. Tem um passarinho que chega antes mesmo do fruto aparecer. E o Senhor, que é o Deus que faz com que eu produza bons frutos, precisa me fazer ser vitorioso. Essa é uma oração que Ele concede àqueles que pedem. Porque é uma oração que afasta o que impede de produzir frutos, de praticar as obras. Mas eu me vi na Bíblia
Eu vi Deus na Bíblia. Eu tenho a garantia da minha salvação na Bíblia. E eu tenho a necessidade da santificação, porque a Bíblia diz. Então eu posso pedir, porque eu permaneço nas palavras de Deus. E por fim, jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Moçada, presta atenção. Eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Como é que a gente vence o maligno? A gente chama os pastores da igreja, pede para ele ungir com óleo, e a oração da fé expulsará o demônio que está sendo vivido na minha família. A gente vai para o monte, e no monte a gente vai orar, e o maligno será expulso da minha família. A gente convida a tiazinha fulana de tal, que diz que tem uma reza braba, e ela vem, ela ajoelha no sal grosso, depois ela faz uma picanha no próprio sal grosso. Isso eu pensei agora, tá? E aí, essa oração toda, ela muda a minha vida. Jovens, como é que vocês vencem o maligno? Permaneçam na palavra de Deus. Permaneçam na palavra de Deus. A palavra me dá vitória sobre o maligno. Eu não preciso ter medo do diabo. Aí eu tenho medo de encarar o diabo. André, fulano de tal está endemoniado, vamos lá? Eu posso ir. Eu não tenho medo. Mas você não deveria ter medo, porque a palavra lhe dá autoridade. Essa casta só sai com jejum e oração. É em cima da palavra que eu jejuo e eu oro. Para que eu esteja qualificado para enfrentar qualquer casta. Porque não é um dia que eu encontro o diabo e falo, espera aí, eu vou jejuar e vou orar e eu volto para te encarar. Não, é pela prática do jejum e da oração. Que ela é feita em cima da palavra. E as minhas palavras permanecem em vocês. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram. Não é que vocês vencerão. Vocês já venceram o maligno. Quando vocês se fincam. Quando vocês se estabelecem. Quando vocês permanecem na palavra. Como foi que Jesus enfrentou o diabo? Com a palavra. Você está com fome, 40 dias no deserto aqui em jejum? Transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. As palavras de Deus é que dão força para o jovem enfrentar o maligno. E moçada, cá para nós está difícil. Estou vendo muito pouca gente fincado na palavra. Muita baixaria acontecendo. Muita. O maligno tripudiando. Porque não tem gente fincado na palavra. E as orações não são respondidas, por quê? Por que não se tem vitória quando a gente ora contra o maligno? Porque não estão fincados na palavra. É obediência. Entre a tua palavra e qualquer coisa, eu fico com a tua palavra. Entre aquilo que o Senhor diz e as minhas experiências, eu fico com a tua palavra. Entre o que o Senhor propõe e o que eu acho que, eu fico com a tua palavra. Porque isso me faz ter convicção de salvação, me faz conhecer quem Deus é,
me faz conhecer quem eu sou, me faz viver em santidade e ainda mais me dá vitória sobre o diabo. Quando eu orar para poder cumprir o meu propósito, para pedir para Deus, para que eu possa produzir bons frutos, boas obras, Deus me responderá. Por isso, eu termino pensando, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ao término disso, a gente lê esse texto e diz, mudou muito o foco. Mudou muito o foco. Não tem mais a ver comigo, mas tem tudo a ver com o reino. Não tem mais a ver com o meu nome, mas tem tudo a ver com o nome de Deus. Não tem mais a ver com a minha vontade, mas tem tudo a ver com a vontade do Pai. E o Senhor concede. E o Senhor concede. Essa semana, a gente estava com o prédio praticamente pronto, faltando algumas coisas aí para terminar. E a gente estava discutindo na terça-feira aonde aconteceriam as classes. A classe tal precisa acontecer na sala Luiz Riscado. Não, mas precisa acontecer. Mas a gente não tem cadeira para tudo isso, não tem. Terminou e se eu trouxer para a diretoria que eu preciso comprar cadeira, ultimamente se eu trouxer para a diretoria que eu preciso comprar giz, eu sou mandado embora. Se eu trouxer que eu preciso comprar cadeira, é justa causa. Eu falei assim, não posso nem pensar em mencionar. E a gente começou a fazer as contas de quantas cadeiras a gente precisava, e a gente precisa ir de umas 150 para mais, 200 e poucas cadeiras. Caramba! E a gente terminou a obra, e a obra, igreja, é um negócio interessante, porque ela é um organismo e organização. O organismo é isso aqui que a gente está vendo agora, são pessoas. A gente lida, e eu como pastor, eu lido com pessoas. São as lutas, as dificuldades, os traumas, as dores, aquela coisa que está dentro do coração, que precisa ser tratada, e é doença, é grana, é um monte de coisa. E a gente como pastor está aí trabalhando com vocês o tempo todo. Isso é organização. Como organização, isso é o organismo. Como organismo, a gente diz, é para lá que a gente tem que ir, vamos juntos. Deus está nos desafiando a transformar a cidade de Vinhedo, a transformar Indaiatuba, como a gente foi, a transformar Jundiaí, como tem grupo indo. Vamos lá, gente, esse é o sopro do Espírito para esse povo. Isso aqui é organismo, são pessoas. É isso que vale, mas um organismo tem que ter uma organização. E administrar a organização é difícil, porque é uma organização como a que você trabalha. Tem funcionários, tem recursos financeiros, tem questões jurídicas para se cumprir, tem departamentos, tem ministérios, e isso tudo a gente tem que administrar também. E às vezes a gente está administrando tudo isso com o mínimo recurso necessário. Isso tem sido comum até. E a gente terminou toda a obra, e a obra a gente planejou, saiu mais caro do que a gente precisava, mas saiu, está aí. Pela graça de Deus, quarta-feira, liberaram a quadra para as crianças da Arca jogarem. Eu estava lá, quando eu vi essas crianças jogando, eu me emocionei. Porque eles corriam tanto, que eu falei, valeu a pena. É isso mesmo. Mas a gente precisa continuar com a proposta do ensino bíblico. O Israel chegou, a gente tem que ter classe para eles. Para ele ter classe, ele precisa ter cadeira. As novas salas não têm cadeiras, a criançada está chegando, está sentando no chão, o que a gente faz com isso? E a Didi começa a levantar o número de cadeiras que ela precisa e o tipo de cadeiras que ela quer. O Renan vem e traz cada uma. E eu olhando para a organização e dizendo, cara, como é que a gente vai administrar isso? E eu tenho que, como administração, ainda chegar junto da diretoria e falar, diretoria, we got a problem. E aí, falei, Deus, eu preciso dizer uma coisa para o Senhor. Até agora, eu acredito que a gente não deu um passo que não tenha saído do seu coração para essa igreja. Um passo.
A gente tem sido criterioso de cumprir todos os passos, mas o recurso acabou. E eu confesso para o Senhor que eu não sei da onde pode sair recurso para a gente comprar cadeira. Mas as salas estão prontas e não tem cadeira. A gente precisa de cadeira, Pai. E a gente orou quinta e sexta-feira por isso. Na sexta-feira à noite um casal me procurou e disse: nós queríamos fazer uma doação para você. Mas algo assim que vocês estão precisando. Na hora eu falei assim: eu preciso de cadeira. Mas eu preciso de 200, 250 cadeiras. Eu vou jogar abaixo, porque eu não tenho coragem. A pessoa falou o valor, e disse: eu preciso de 100 cadeiras. E vai dar relativamente isso. Tudo bem. Depois eu fui confirmar, eu disse: olha, mas no valor que você disse eu podia comprar mais. Ele virou e falou assim: quantas cadeiras você precisa? Eu falei assim: o que eu queria que o Senhor soubesse, Deus, é que quando a gente pede, de acordo com o teu projeto, de acordo com o teu sonho, de acordo com a tua visão, o Senhor concede. O Senhor concede. Vou repetir. Eu queria que o Senhor soubesse, Deus, que quando a gente pede para o teu projeto, para as tuas obras, para dar frutos, o Senhor concede tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente precisa. Deus não falha e Ele sempre tem mais. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Que Deus nos ensine a sermos homens e mulheres de oração e a experimentarmos a aventura de ver Deus respondendo às nossas orações e o nosso coração fervendo, porque Deus responde. É um Deus vivo, é um Deus vivo. Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Senhor Deus, eu queria que o Senhor transformasse a nossa igreja numa igreja de oração. Para isso, o meu pedido continua sendo, como João 3 diz, que o teu Espírito sopra onde bem entende, que é como o vento. Ele vem e vai, a gente não sabe de onde veio nem para onde vai. Mas basta o teu Espírito querer soprar sobre nós. Um sopro novo, um sopro de avivamento, Pai. Um sopro de nojo, de ojeriza, de horror ao pecado, de busca por santidade. Um sopro de compreensão do chamado, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Um sopro que vai nos tornar homens e mulheres comprometidos com o teu reino, com a tua vontade e com o teu nome, que submetem a própria vontade à sua vontade. Por isso, Senhor, tem misericórdia e que teu Espírito sopre sobre nós. Essa é a nossa oração. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.